Bom dia a todos. Bom, meu nome é Jéssica, os integrantes do grupo são Nicolas, Juliana, Gabriel, o Luiz e o João. E nós temos como tema do nosso trabalho de conclusão do curso a extração do etanol a partir da biomassa da casca da laranja. Bom dia, eu vou dar início à nossa apresentação. O etanol, conhecido também como álcool etílico, é um produto orgânico que ganhou grande visibilidade a partir da Segunda Guerra Mundial. Não é possível extrair o etanol puro direto da natureza. É necessário passar por vários processos, dentre eles extrair açúcares de plantas ricas em açúcares, como o milho, o arroz, a laranja, a cana-de-açúcar e entre outros. O etanol está muito presente no nosso cotidiano, em nossos perfumes, produtos de limpeza e principalmente como combustível. A escassez do petróleo é algo que vem crescendo cada vez mais mundialmente falando. E por conta disso, o etanol vem em uma crescente desde a década de 70, pois as grandes indústrias buscam solucionar este problema. E por conta disso, tentam gerar e fabricar biocombustíveis. Porém, esta prática pode ser ruim por causa do meio ambiente. A complexidade de sua fabricação de biocombustíveis pode ser totalmente prejudicial à natureza, intensificando o efeito estufa e emitindo gases totalmente poluentes. Por conta de todos esses fatores, extrair o etanol a partir da biomassa da laranja leva a total vantagem. Tudo bem, pessoal? Bom dia. Eu vou falar os objetivos do nosso projeto e, de forma geral, o objetivo que a gente tem é melhorar o rendimento já empregado no mundo do bioetanol, do biocombustível, encontrar uma nova fonte, uma nova forma de energia renovável, algo que a gente possa ter ali até sem gastar menos, e também o reaproveitamento do bagaço das cascas. E a casca de laranja é algo muito descartado dos produtores de suco de laranja. Tá bom? A metodologia que a gente usou para elaborar esse estudo foi uma pesquisa feita entre artigos científicos e livros com conhecimento científico que falam desse tema. Eu vou falar sobre a história do etanol. A história do etanol no Brasil, ela se inicia na década de 1920 e os responsáveis pelo crescimento desse setor foi a Escola de Agricultura Luiz de Queiroz, junto ao Instituto do Açúcar e do Álcool. E eles que tiveram um grande papel, uma grande função importante em busca da melhor tecnologia para a fabricação do álcool etílico e instituir a adição do etanol na gasolina. Bom, mas foi só em 1975 que o Brasil estabeleceu de fato uma indústria do etanol, que foi o Programa Nacional do Álcool, também conhecido como PROALCO, onde o físico José Alter, juntamente ao engenheiro Ernesto Stampe, investiu no aumento da produção e no desenvolvimento dessa cadeia do etanol e desenvolveram o programa de motores a álcool. A questão de segurança energética e o peso da conta do petróleo na balança de pagamentos do país motivou o governo a investir e a lançar esse programa, pois eles queriam diminuir a dependência que o país tinha do petróleo. E logo no início foram testadas várias matérias-primas, como a mandioca, mas a melhor opção que eles obtiveram foi obstruir o etanol através da cana-de-açúcar pelo baixo valor do açúcar naquela época. E com essa possível substituição do combustível, os automóveis precisariam passar por alterações. Então, o primeiro automóvel produzido e equipado por motor a álcool é o Fiat 147, que foi lançado em 1979. Esse programa, sem dúvidas nenhuma, teve uma grande importância,
mas os carros que eram movidos a etanol ainda assim sofriam desvantagem em competitividade com os carros movidos a gasolina, o que desmotivou aí a produção do etanol. E novamente os investimentos da produção de etanol foram priorizados, e agora no início do século XXI, por conta do aumento dos preços dos combustíveis, o interesse do consumidor pelo etanol aumentou, o que fez com que houvesse um grande investimento na pesquisa e na criação de biocombustíveis. E depois de pesquisas aprofundadas feitas pelas grandes montadoras brasileiras, em 2003 lança-se ao mercado uma tecnologia considerada revolucionária na época, conhecida como Flex Fuel, que é os carros dotados de motor tanto para o uso de gasolina quanto de álcool. Aqui no gráfico é possível observar as vendas desse automóvel. Como vocês podem ver, a partir de 2003 surge a população, acaba aumentando o interesse da população pelo etanol. E desde então, todas as montadoras brasileiras produzem carros biocombustíveis e correspondem a 85% das vendas de automóveis no Brasil. Bom dia, pessoal. Bom, dando continuidade, com o aumento do uso do etanol hidratado, em 83 houve um aumento de produção de veículos que utilizam o etanol, chegando a 550 mil, enquanto a produção de veículos que utilizavam apenas gasolina chegava só a 180 mil. Com essas ocorrências, as indústrias aumentaram seus interesses em veículos bicombustíveis. Agora são quase 60 milhões de automóveis registrados no país, mas a frota é bem maior e pode passar de 100 milhões, sendo 80% desses veículos representados por carros flex, que pode ser utilizado tanto a gasolina como o etanol. Em setembro de 2014, o Brasil passou a produzir o etanol da segunda geração, que é o etanol obtido a partir da fermentação da celulose das plantas. O que diferencia o etanol da primeira geração para o etanol da segunda geração é apenas o processo de extração, tá? Então, o país se tornou o maior produtor de etanol do mundo, tá? E ele usa como matéria-prima a cana-de-açúcar, mas pode ser utilizado outros vegetais, outras plantas, como a laranja, a qual estamos falando, ou até mesmo o milho, como é utilizado nos Estados Unidos. Agora eu vou falar das vantagens. Uma das vantagens é que quando o etanol emite o CO2, a planta ou vegetal que obteve nesse etanol, ela consegue extrair mais ou menos a mesma quantidade de CO2 que foi emitido. Outra vantagem também é o seu teor bem mais baixo de carbono, diferente da gasolina, que possui um teor um pouco mais alto. Agora eu vou falar da nossa proposta e do nosso orçamento. Bom, a nossa ideia é criar essa energia renovável e levar para as comunidades, a fim de ser utilizado em vans, como combustível, em vans, ambulâncias, ou até mesmo pode ser utilizado em produtos de limpeza, álcool em gel e etc. Também reduz muito os gastos de efeito estufa em até 80%, que é um número muito alto que pode ser reduzido. Aqui tem uma tabela com nossos gastos, não gastamos com nada, apenas com a levedura que foi utilizada para fazer o processo de fermentação. No total ficou R$ 31,40. Não gastamos com produtos nem com materiais, pois tudo foi disponibilizado no laboratório da ITEC. E não gastamos com a laranja, porque usamos as laranjas que foram descartadas de um restaurante. Pessoal, licença, eu vou explicar para vocês o procedimento prático, como que a gente fez isso. A primeira etapa é a gente coletar, fazer a coleta das laranjas, como ela falou, a gente usa de restaurante. A segunda etapa é a gente retirar da casca o bagaço, a gente tem que separar o bagaço porque a gente vai usar apenas a casca. A terceira etapa é tratar as cascas com água sanitária, a gente vai deixar as cascas com água sanitária por 24 horas, um dia, basicamente, e depois, pode passar? A quarta etapa é a gente triturar as cascas, a gente tem que triturar muito bem, e a gente usou para triturar, a gente usou triturador de alho, que eu acabei quebrando, triturador da minha mãe, então a gente foi lá na cozinha e pegou um triturador e funcionou muito bem, a gente conseguiu triturar bem. A quinta etapa é a gente secar as cascas, para isso a gente vai usar uma estufa e a gente vai deixar mais uma vez 24 horas dentro da estufa, para a gente poder secar.
A sexta etapa é a gente preparar uma solução para hidrólise. A gente vai usar uma solução de 100 ml de água destilada, 2,5 gramas de NaOH, que é soda cáustica, e 5 gramas de levedura. Não, 5 gramas de levedura não, 5 gramas de biomassa, levedura depois. A gente... pode passar. Não, volta na verdade, faltava ali. A sétima etapa é a gente montar um sistema de refluxo, como tem aqui, por exemplo. Esse sistema de refluxo, ele serve para a gente poder aquecer o líquido, e aqui a gente vai ter um balão de fundo redondo, uma manta aquecedora, a gente vai ter também um destilador de bola de vidro, e a gente vai deixar isso aquecendo por 2 horas a 120 graus. Depois desse processo, a gente vai para a etapa 8, e a etapa 8 é a gente montar um sistema de filtração a vácuo. Nesse sistema de filtração a vácuo, a gente vai usar um Erlenmeyer. E daí a gente faz a filtração a vácuo para a gente separar o sólido do líquido. Porque na etapa anterior a gente tinha a nossa solução com vários resíduos da nossa casca que a gente triturou. Depois de fazer essa filtração, a gente vai montar um sistema de fermentação. Nesse sistema de fermentação, a gente vai usar o líquido que a gente filtrou com os 5 gramas de levedura. A levedura, pessoal, para quem não sabe, ela é um fungo que basicamente se alimenta de glicose. E quando ela faz essa quebra da glicose para obter energia para o próprio fungo, ela gera gás carbônico e álcool, que é o que a gente quer. Como o Gabriel falou, a gente tem vários componentes orgânicos que têm uma taxa alta de glicose. A gente poderia extrair o álcool de qualquer um desses itens orgânicos, como por exemplo o milho, a mandioca, a cana-de-açúcar. Aí a próxima etapa é a gente deixar em fermentação por 2 dias para a gente ter essa geração de gás carbônico e álcool. E aqui a gente usa um Erlenmeyer, a gente deixa tampado com uma rolha furada, e a gente coloca uma mangueira ligada a um becker com água para a gente poder tirar o gás carbônico de dentro do Erlenmeyer e deixar só a nossa solução com álcool. Pode mostrar um vídeo. O vídeo ficou meio ruim, não dá pra ver, eu acho. Aí, pessoal, no caso, a gente tem a 10ª etapa, é a gente montar um sistema de destilação simples. A gente fez esse sistema de destilação com apenas uma aquecedora, mas aí estava demorando muito e eu tive essa ideia aqui e eu já vou explicar. Mas depois de fermentar por 2 dias a nossa solução, a gente vai montar esse sistema de destilação simples, que é o balão de fundo redondo, com a manta, uma conexão em T e uma rolha com um termômetro para a gente ter o controle de temperatura. Mais ou menos, né? Porque como a nossa manta é manual, é difícil manter a temperatura dela. A gente, na saída aqui, vai ter um becker e a gente precisa aquecer esse líquido a mais ou menos 79 graus para a gente poder ter a ebulição do álcool apenas, porque a gente não quer água, a gente só quer o álcool. Aqui, como eu estava falando para explicar, a gente estava fazendo um sistema de destilação simples, que é só um. Só que estava demorando muito e aí eu achei um Tzinho de ferro lá no laboratório. Eu tive a ideia de juntar 6 mangueiras e eu consegui fazer o sistema de destilação simples duplo, entre aspas assim, o que acabou dobrando a produção e cortando pela metade no tempo. Aí a gente conseguiu. Vai para a próxima etapa, por favor. A próxima. A etapa número 11, depois que a gente destilou tudo, a gente vai filtrar mais uma vez.
etapa número 11, a gente vai fazer uma filtração simples. A gente vai pegar um filtro e sobre esse filtro a gente vai colocar óxido de cálcio. E então a gente vai filtrar a água e a gente vai pegar um filtrado e deixar por um dia junto com o cal para fazer uma decantação. Depois de 24 horas a gente vai pegar esse líquido decantado e filtrar mais uma vez. Depois que a gente filtrar mais uma vez, a gente vai ter um pouco de álcool. Legal, né? Fora o que o João falou sobre os nossos objetivos, a gente também tem o objetivo de trazer para outras pessoas também terem ideias sobre coisas que a gente usa usualmente, como a gente utilizou aqui a casca de laranja. Também temos várias formas, vários lixos que a gente considera, coisas que a gente pode usar e reaproveitar tanto para benefício nosso quanto para benefício do meio ambiente. Na etapa 10 a gente conseguiu 150 ml de álcool misturado com água e depois disso a gente filtrou de novo, né, purificado, e passando a ter 100 ml de álcool puro, a 1%. Essa baixa porcentagem foi devido às coisas que a gente teve que adaptar em relação ao laboratório, no seu laboratório industrial, muitas coisas. E foi isso. É isso, gente. É um tema muito bom, né? E um tema de trabalho em equipe, né? Esse sempre isso, né? Vocês bastante, né? E tem várias etapas seguiu o processo, estão seguindo o processo certinho lá. Você acompanhou a gente. O professor acompanhou toda a nossa luta para conquistar isso. Acompanhar. E na filtração a vaga, é que eu já sabe, né? Utilizamos ele ali. E sempre que tem acoplado assim, um termômetro, né? Então fica uma situação inflacionária. Sem termômetro, daí que é assim, né? O produto final importante está aí, né? Bom, Vocês querem dar uma olhada? Tem cheiro de laranja. Ótimo trabalho. Eu sei que também alguns precisaram matar a minha aula por causa E sei que esse trabalho que está na FETEPS, não é? Isso. Acho que ainda não está tendo retorno, né, de como está em andamento. Espero que progrida bastante, chegue até a fase final ainda. Parabéns para vocês. Bem, Obrigado. ou algo bem reaproveitável, né? Para a gente pensar muito mesmo nisso que você falou. Mostrar que às vezes o que está indo do lixo pode ter para o meio ambiente uma funcionalidade diferente. Porque a laranja descartada na terra ela não é boa, ela estraga a terra. E pode ser reaproveitada. Parabéns. Obrigado. muito bom. Fiquei feliz, né? Uma coisa do livro. Em pé aí, né? E sem muleta. Sem muleta. Sem muleta. Parabéns. Nós produzimos muito lixo, né? Nosso país produz muito lixo. E, mais uma vez, né, a questão de se tornar público, a gente tem que valorizar muito a ciência. Embora a gente tenha uma perda da questão da valorização da ciência, muito tempo, né? A desvalorização do conhecimento científico e acadêmico já vem de muito tempo. Mas traz muita esperança para mim, particularmente, ver vocês se importando com assuntos assim, passando à frente, não sabia que seria projeto, mas passando à frente e também dividindo com a gente todo esse conhecimento.
passaram, pelo que vocês ensinaram. E é isso aí. Parabéns. Obrigado.